Olá a todos que nos acompanham na Rádio Bandeirantes, Band News FM, todos os conteúdos digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Seguimos aqui no HSM+, maior evento de gestão, inovação e liderança da América Latina, nessa que é a edição de celebração dos 25 anos do HSM+, com muitas palestras, muitas pessoas passando por aqui, muitos encontros também entre lideranças e com uma nova gestão, porque ao meu lado está Gláucia Guartiello, CEO, acumulando cargos de CEO. Vamos lá, HSM, Learning Village e Singularity. Gláucia, queria que você falasse um pouco sobre esse novo cargo de liderança. Já existe, claro, uma carreira na liderança, mas essa nova gestão e sendo também a primeira mulher a chegar nesse cargo, queria que você comentasse um pouco sobre isso. Primeiramente, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui, né? É uma honra estarmos celebrando 25 anos da HSM+, que é esse evento que tem ajudado a construir a gestão no Brasil, né, há tanto tempo. E falando sobre esse movimento, eu acho que é muito importante a gente celebrar as grandes passadas, né, de bastão. A HSM, dentro do Grupo Ânima, ela tem 12 anos, dos quais ela ficou 6 anos sob a gestão do Guilherme Soares. Ele fez a transição para o Reinaldo Gama, que fez a transição para mim também depois de 6 anos. A gente brinca que foram ali mandatos de 6 em 6 anos. E como você bem disse, é a primeira vez que a HSM tem uma líder mulher, apesar da diretoria da HSM ser predominantemente masculina, né? Nós temos hoje um diretor homem, mas todas as outras diretorias são diretoras mulheres. Então, é uma empresa que a gente brinca que ela tem a alma feminina e que agora tem uma líder mulher também. Então, é um motivo de muita alegria e muito orgulho, mas também de muita responsabilidade. E falando um pouco deste momento, eu acho que é um momento da gente fechar mais um ciclo de gestão e a gente buscar aí crescimento para a HSM dentro de outras verticais, outro plano estratégico, e eu estou muito animada com esse novo desafio. Gláucia, a gente está falando de uma edição de celebração de aniversário do HSM+, mais um evento que a gente já está no segundo dia, partindo para a reta final dele, então queria que você fizesse um balanço da importância e do que você tem escutado das outras lideranças, das outras pessoas que participam aqui, dos outros C-Levels que vêm até o HSM+, qual que é o balanço que dá para fazer sobre esses 2 dias de evento, mais um ano com muito sucesso acontecendo em São Paulo? Eu acho que a temática principal que a gente teve foi a de humanização, porque apesar da gente falar muito de tecnologia, da gente falar muito de inteligência artificial, ficou muito claro em todas as conversas, inclusive no Harari, né, que é um dos keynote speakers do evento, a importância da retomada da confiança entre os seres humanos, a importância do diferencial competitivo humano na era da IA. Então, eu acho que grande parte das discussões que a gente tem ouvido aqui é sobre o papel do ser humano nessa era pós-IA e como a gente concilia esse papel humano com o desenvolvimento tecnológico, não para barrar o desenvolvimento da tecnologia, porque isso a gente não é capaz de fazer, mas para coordenar esse desenvolvimento para que ele continue favorecendo e ajudando o ser humano a prosperar, né, através dos negócios. Eu vi que isso foi um tema bem perene. Hoje, a gente já trouxe aí, né, o Peter Attia falando sobre saúde também, longevidade, que eu acho que é um tema que ele está muito em alta, tanto aqui quanto fora. Muito falado de como ter mais qualidade de vida na velhice, a gente tem uma população global também que está envelhecendo, como que o mercado de trabalho fica com uma população mais velha, né? E todos esses temas têm permeado. Falando especificamente do C-Level, a gente tem aqui o C-Lounge, que é um lounge da B2B Match, onde a gente reúne as principais lideranças de C-Level do evento e que é onde grande parte dos negócios acontecem aqui também, né? Tanto de contratos que são fechados, temas que são relevantes e que a gente acaba ali identificando oportunidades de programas em compra e também para desenvolvimento de capacidades, além de muitos temas de futurismo e foresight esse ano, uma vez que tem tanta mudança, a gente precisa encontrar maneiras de tangibilizar essas mudanças para a realidade das empresas. Gláucia, você citou o Foresight agora há pouco, você tem um livro referência
no assunto, inclusive, então ninguém melhor para falar sobre isso do que você. Queria que você também passasse um pouco da sua experiência, talvez algumas dicas para as pessoas que já estejam num cargo de liderança, mas queiram melhorar, e aquelas pessoas que ainda não estão num cargo, mas querem se tornar aptas para chegar num cargo de liderança, de gestão. O que você pode compartilhar? Sei que você tem um livro inteiro sobre isso, mas de uma maneira mais simplificada para quem nos acompanha aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Perfeito, né? Falando um pouco do Foresight em si, eu acho que a gente foi muito ensinado pelas escolas de negócios tradicionais a olhar para o futuro como se ele fosse uma progressão linear do passado, né? Então, até quando eu olho para a tecnologia, eu tento ver aplicações da tecnologia para melhorarem de maneira incremental aquilo que eu já faço. Eu uso a tecnologia para melhorar a produtividade, ou a tecnologia para me dar mais acesso ao mercado, mas continuam sendo mudanças absolutamente incrementais. E o que a gente percebe nas tecnologias exponenciais, que são grande parte aí do conteúdo da própria Singularity, é que essas tecnologias elas não vêm para mudar de maneira incremental aquilo que acontece, né? Soluções exponenciais, na grande maioria das vezes, estão ligadas à inovação disruptiva, estão ligadas a mudanças muito profundas de paradigma de como eu faço as coisas. Então, eu não consigo planejar como mudança incremental. E nesse mote, o foresight estratégico, ele surge como uma alternativa ao planejamento estratégico tradicional, mas uma alternativa que entende de um lugar de bastante humildade que o futuro ele não é mais determinístico, né? Que o futuro ele tem muitas possibilidades e que essas muitas possibilidades precisam se transformar em formação de capacidades muito mais do que em assertividade de resultado. E aí, quando a gente fala da carreira, né, do desenvolvimento de carreira, eu acho que todo executivo que aprender a ter uma mentalidade mais ambidestra, a conseguir separar quais são aqueles problemas que eu vou de fato resolver com melhoria contínua, com aumento de produtividade, e quais são aqueles problemas que eu preciso criar alternativas diferentes, novas linhas, né, de rentabilidade também, são os que vão ter mais fluência nesse futuro. Outro ponto muito importante é a gente não falar só de lifelong learning, que é um tema que a gente sempre falava, né, aprendizagem da vida toda, mas a gente falar de conciliar essa ideia de aprender a vida inteira com desaprender coisas que não vão fazer mais sentido. Então, como que a gente gera essa flexibilidade cognitiva de eu entendo o valor de um aprendizado, eu aplico, mas eu entendo que ele pode perder valor e que eu tenho que desaprender algumas coisas e continuar aprendendo coisas novas. E que esse é um ciclo para sempre. Quanto mais a tecnologia e a gestão avançam, mais eu preciso transformar o aprendizado em parte do meu trabalho, né? Não são mais ciclos de estabilidade e eu vou ali fazer um curso, aprender uma coisa específica, eu tenho outro ciclo de estabilidade. Não existe mais estabilidade, né? É aprendizado contínuo, você vai ter que aprender o tempo inteiro. E aprender é parte do trabalho. E eu acho que quem consegue colocar isso como parte do trabalho, hoje tem maiores chances de prosperar na carreira, porque vai conseguir identificar oportunidades de futuro que nem todo mundo está percebendo. E vai estar qualificado para ter fluência, letramento nessas novas oportunidades e tecnologias antes que outras pessoas tenham. E é muito core do que a gente faz, tanto na HSM, quanto na Singularity, quanto no Learning Village, é justamente propiciar um ecossistema para o aprendizado de vida toda, que é o que a gente acredita que é a grande parte do futuro do trabalho, né? Nossa, você falou bastante nessa resposta sobre aprendizado, inclusive bastante coisa para os nossos ouvintes, todos que nos acompanham também anotarem com muita atenção. E já que a gente está falando do HSM+, um evento onde também há a possibilidade de fechar negócio, mas pelas palestras a gente vê muito aprendizado de pessoas que, muitas vezes, quando a gente está em casa, quando nós não somos diretores, falando desse lugar aqui, não sendo um diretor de empresa, que a gente pensa que o diretor ele já sabe tudo, ele já está naquele topo da carreira, você já deu uma risada, até imagino qual seja a sua resposta, mas o que você conseguiu aprender também nesse ano de HSM, e você falou também sobre desaprender. Algo te chamou a atenção para algum gatilho te chamou a atenção para desaprender alguma coisa que você conseguiu perceber aqui no HSM mais esse ano? Eu acho que primeiro já trazendo um ponto muito claro, né? Ninguém sabe tudo, ninguém. E existe um estudo da Michael Page que mostra que CEOs sabem em média 10% dos problemas da empresa. A diretoria chega a 20%. Mas quem sabe todos os problemas da empresa são as pessoas que estão na ponta, né? Então, é muito difícil, mesmo que você fosse uma pessoa brilhante, é muito difícil você saber todas as respostas para os problemas que você nem sabe que existem.
né? Então, existe todo um campo dedicado a como você se aproxima da ponta para você entender, de fato, onde estão os maiores problemas e oportunidades dentro do seu negócio. Mas quando a gente fala de olhar para fora do negócio, né, de olhar para o mercado, de olhar para o ambiente externo e entender onde estão as grandes oportunidades e ameaças, eu acho que uma coisa que foi muito falada aqui, que para mim ela é um desaprender para aprender, é justamente essa ideia de não ficar obsessivo no foco tecnológico. O meu background é de engenharia, eu fui de tecnologia da informação há bastante tempo, então eu tenho um viés de ir para a tecnologia, né? E eu acho que entender a valorização do papel humano nessa jornada e a gente conseguir aprender a lidar com o humano numa era pós-IA é um tema que eu preciso aprender muito mais e que eu preciso desaprender o tecnologia pela tecnologia bastante para chegar lá. Além de que, como eu venho de um mercado de exatas e agora eu estou liderando uma empresa de humanas, também é um aprendizado muito grande, porque tanto o mercado de consultoria quanto o mercado de engenharia são mercados muito pragmáticos e extremamente numéricos. E o mercado de educação, claro que ele tem a sua gestão e tem o seu pragmatismo, mas o ser humano ele não funciona da mesma forma que funciona uma fábrica ou que funciona a construção civil, que é o mercado de origem que eu vim. Então, conseguir entender essas nuances específicas do setor de educação e adequar até o meu estilo de liderança a um setor que ele é, por definição, mais humano, é também um desafio para mim, é uma coisa que eu preciso desaprender para reaprender, e que eu estou super disposta e que eu acho que aqui já é um campo muito fértil para eu começar esses aprendizados. Cláudia Guarcello, muito obrigado por nos receber aqui, um prazer enorme conversar com o novo CEO de tantos cargos. Neste exato momento, HSM, Learning Village, Singularity, um prazer conversar com a senhora, com você, melhor dizendo. E para todo mundo que estiver nos acompanhando aqui nos canais digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, tem várias outras entrevistas também disponíveis, entradas ao vivo e diversos outros conteúdos dessa que é a 25ª edição do HSM+.